Olá, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, participou hoje de reunião remota da comissão do Senado que acompanha as medidas relacionadas ao combate à pandemia do coronavírus. O ministro falou sobre as medidas do governo para facilitar o acesso ao auxílio emergencial à população. Segundo o Onyx, 50 milhões de brasileiros foram considerados elegíveis, isto é, aptos a receber algum tipo de auxílio, seja o emergencial, seja o Bolsa Família ou o Cadastro Único. Onyx disse que o esforço é grande para que o cronograma seja mantido. Nós estamos próximos de vencer a primeira parcela, devemos provavelmente até amanhã, se tudo correr bem, poder anunciar o cronograma de pagamento da segunda parcela a partir da próxima semana. O ministro explicou que toda exclusão está proibida durante a pandemia, a não ser em caso de morte do beneficiado. Ele destacou também a parceria com os Correios. Estamos numa discussão com os Correios para permitir que as pessoas que não têm acesso à tecnologia, que têm dificuldade, que não encontraram alguém que solidariamente lhe ajuda, possam ir até os Correios poder fazer o cadastramento. Nós estamos próximos de anunciar esse acordo operacional com os Correios, vai ser gratuito para as pessoas. Onyx também anunciou uma boa notícia quanto aos repasses da União aos municípios referentes à assistência social. Nós estamos transferindo no dia de hoje para a assistência social dos municípios. Nós vamos mandar uma parcela que envolve 3 meses, o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, dentro daquilo que foi pactuado no CONSUS, que é o Conselho do Sistema Único de Assistência Social do Brasil, num volume próximo de 600 milhões, que vai fundo a fundo, são, para ser preciso, em torno de 580 milhões de reais, que vão irrigar o sistema. Os parlamentares questionaram sobre critérios para aprovação ou não dos CPFs e como os programas podem ser mais bem apoiados. As pessoas continuam reclamando, e reclamando de injustiças também, de que quem merece recebe, quem merece não recebe e não deveria receber, muitas vezes recebe. O senhor poderia nos esclarecer o que está havendo com essa realidade de situação? Por que o Ministério não está utilizando, por exemplo, as caixas lotéricas, que estão hoje, inclusive, muito mais perto dessa população? O Senado acatou algumas mudanças no projeto que prevê auxílio aos estados e municípios por causa da pandemia do coronavírus, mudanças feitas pelos deputados. A proposta agora segue para a sanção. O projeto destina 60 bilhões de reais da União a estados e municípios para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. O texto foi aprovado pelo Senado, mas recebeu emendas durante a análise na Câmara dos Deputados e, por isso, voltou para nova apreciação no Senado. No entanto, os senadores rejeitaram algumas mudanças dos deputados, entre elas a forma de distribuição do dinheiro aos estados. Os deputados defenderam que o número do total de infectados deve ser considerado como critério para o rateio, o que beneficiaria estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o Senado discordou e manteve o critério que leva em conta a taxa de incidência de infectados. A gente atendeu no nosso relatório o que foi possível e impossível dos pedidos que foram feitos de todas as regiões do Brasil. Os deputados também tentaram ampliar a lista de servidores públicos que não vão ser afetados com o congelamento de salários. O Senado manteve o benefício para servidores da área de saúde e segurança pública e incluiu os profissionais da educação, de limpeza urbana e assistência social e coveiros. Os aumentos salariais para esses trabalhadores só podem ocorrer se eles estiverem diretamente envolvidos no combate à pandemia. Ao acatar a categoria da educação, onde tem vários professores em laboratórios buscando nesse momento soluções da ciência, da tecnologia em vacina, remédios, testes, dentro de hospitais universitários, e professores treinando profissionais para poderem ir para o enfrentamento, isso demonstra o equilíbrio do texto que estamos construindo. Com as medidas que nós estamos sendo obrigados a tomar, e que bom que a gente está tomando elas todas para proteger a nação brasileira, a gente praticamente está endividando o nosso país em uma reforma da Previdência
e um pouquinho mais que ela. Jamais pensei e planejei prejudicar, de qualquer maneira, o servidor público. O que nós estamos pedindo é uma colaboração, uma contribuição, uma participação. Dos 60 bilhões que serão repassados pela União nos próximos 4 meses, 20 bilhões ficam com municípios e 30 bilhões com estados e Distrito Federal. Os outros 10 bilhões devem ser usados exclusivamente para ações de enfrentamento à pandemia, sendo 3 bilhões para municípios e 7 bilhões para estados e Distrito Federal. Os estados devem distribuir os recursos da seguinte forma: 60% de acordo com a população e 40% de acordo com a taxa de incidência da Covid-19. Os senadores também aprovaram um projeto que impõe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o prazo máximo de 72 horas para autorizar a importação e distribuição de medicamentos e equipamentos liberados para o uso contra a Covid-19. Uma nova proposta do Senado prevê que leitos de hospitais privados que estiverem vagos poderão ser utilizados automaticamente por pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde que apresentem aí algum sintoma de síndrome respiratória aguda grave ou mesmo suspeita de estarem contaminados pela Covid-19. A Constituição Federal e a lei que regula ações e serviços de saúde dizem que, diante de ameaça de perigo público, os governos poderão automaticamente usar equipamentos de propriedade particular. Foi com base nisso e na situação da saúde pública do país frente à pandemia do coronavírus que 5 senadores apresentaram o projeto de lei. O PL 2308 de 2020 democratiza a saúde nesse momento tão importante de pandemia. Não podemos escolher quem terá leitos ou não. Isso é desumano. Leito é para todos. A importância do projeto é nós contribuirmos para a solução desse grave problema que estamos vivendo no segmento público, em que a rede hospitalar está praticamente em colapso e precisa ser socorrida pela chegada de novos leitos, especialmente UTI, para atender a população como um todo. O SUS já não utiliza leitos da iniciativa privada? Sim, utiliza, mas precisa ter uma pactuação anterior. E no momento de pandemia não se pode esperar. Boa parte dos leitos privados que são hoje utilizados no SUS, eles são resultado de convênios entre o SUS e os próprios hospitais, muitos deles filantrópicos, que recebem uma contrapartida do Sistema Único de Saúde. Não é justo que a gente veja brasileiros e brasileiras indo a óbito por falta de um leito de UTI do Sistema Único de Saúde, ou seja, público, quando existe vacância nos privados. Pela proposta, para que os gestores do Sistema Único de Saúde possam se planejar quanto à utilização de leitos e equipamentos do setor privado, todos os hospitais deverão informar diariamente ao Ministério da Saúde o número total de leitos que possuem, ocupados e livres, de unidade de terapia intensiva, em enfermaria e em apartamento, e a quantidade de ventiladores pulmonares, detalhando quantos estão em uso, quantos estão disponíveis e em manutenção. Além disso, no relatório das informações, o hospital deverá diferenciar os leitos e os equipamentos já destinados ao tratamento da Covid-19. O projeto de lei também prevê que os dirigentes estaduais devem definir regras de pagamentos de indenizações aos hospitais particulares. Ainda de acordo com o texto, o uso compulsório dos leitos não exclui a possibilidade de haver contratação entre o poder público e o setor privado. A nossa reportagem procurou o Ministério da Saúde para saber quantos leitos de UTI existem hoje vagos no país. Mas a assessoria de imprensa apenas informou que têm sido habilitados novos leitos de UTI e que, desde abril deste ano, foram 2.644 em 91 municípios, o que custou à pasta 382 milhões e 700 mil reais. E o Senado deve analisar em breve um projeto já aprovado lá na Câmara dos Deputados que prevê a transferência rápida de mais recursos para a área de assistência social.
O objetivo da proposta é reforçar a política de assistência social para ajudar as famílias mais carentes que estão sofrendo as consequências da pandemia do novo coronavírus. O texto permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios utilizem os recursos dos respectivos fundos de assistência social que não foram executados até 2019 em ações emergenciais de apoio à população carente. Os recursos que são repassados pelo governo federal devem ser destinados exclusivamente à assistência social. Segundo dados do Ministério da Cidadania, em dezembro do ano passado, os saldos do Sistema Único de Assistência Social estavam em R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais. A senadora Cátia Abreu lembrou que tem um projeto similar e também defende a utilização desses recursos. Nos fundos da assistência social, pela contabilidade que eu consegui fazer rapidamente, tem mais de 1 bi parado nessas contas dos Fundos Nacionais de Assistência Social. Poderá comprar cesta básica, kits de higiene, dar assistência ao idoso, ao adolescente. O texto aprovado na Câmara dos Deputados na forma de um substitutivo permite também que estados, Distrito Federal e municípios possam remanejar os recursos entre os blocos de financiamento dos fundos de assistência social. Atualmente, essa transferência entre os blocos não é permitida. Suspende por 120 dias a contar de 1º de março a obrigatoriedade do cumprimento das metas definidas no Sistema Único de Assistência Social pela União com os entes federados. Cabe aos estados e municípios a prestação de contas desses recursos utilizados. O projeto destaca ainda atenção especial aos moradores de rua, com a ampliação dos centros de acolhimento temporário, chamados abrigos, acesso aos restaurantes populares e a disponibilização de água potável e banheiros públicos em praças e locais onde há moradores de rua. Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as regras necessárias para evitar contaminação e aglomerações. Essas medidas só valem durante o estado de calamidade pública. O senador Everton, líder do PDT, pediu pressa na votação dessa proposta. Aqui, desde o início do ano, no ano passado, nós estamos denunciando o desmonte do SUAS. A assistência social precisa de recursos, precisa de apoio. E muito dinheiro que está lá parado em várias rubricas, por conta da burocracia, eles estão ali acumulando esse recurso parado. São quase 2,5 bilhões de recursos parados no Brasil todo, com prefeituras, estados e a União. E o ente que é o DF. Faço apelo a Vossa Excelência para que possamos votar com o máximo de brevidade possível o projeto que dá essa autonomia à assistência social para que eles possam usar esse dinheiro no combate ao Covid-19. O presidente da República editou uma medida provisória que prorroga por 1 ano os contratos de exportação no regime drawback. Confira agora o que isso significa. Uma das traduções da expressão inglesa drawback é abatimento, e é exatamente disso que se trata. O drawback tira os tributos das importações e também das compras internas feitas no país dos insumos que vão ser usados nos produtos a serem exportados. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, no ano passado, mais de 49 bilhões de dólares foram exportados pelo Brasil no sistema de drawback. Isso representa mais de 1/5 de todas as exportações brasileiras no período. E exportações com maior valor agregado, 75% são produtos industrializados. A medida provisória foi editada por causa da queda nas exportações trazida pela pandemia do novo coronavírus. A Secretaria de Comércio Exterior constatou que este ano vencem mais de 3.300 contratos de drawback, que totalizam 23 bilhões de dólares. Sem a prorrogação dos contratos e caso as exportações não fossem feitas dentro do prazo previsto, as empresas seriam consideradas inadimplentes e teriam que devolver os impostos que não foram recolhidos. São 1.760 empresas beneficiadas de diversos setores, com destaque para a indústria automotiva, a química, a de celulose, a de carne de frango congelada e ainda a produção de minério de ferro. A desoneração tributária atinge o imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados e as contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, além do adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante.
Nas importações, há ainda a desoneração do ICMS, Imposto Estadual. A medida provisória 960 foi publicada no último dia 4 e será analisada em rito sumário adotado pelo Congresso durante a calamidade pública causada pela Covid-19. Esse rito prevê a votação pelas duas casas, Câmara e Senado, em até 16 dias a partir de sua publicação. Ela está incluída entre as 52 propostas que foram apresentadas ao governo brasileiro, na medida de tentar aliviar um pouco ao trabalho das indústrias brasileiras e facilitando e estimulando cada vez mais que as empresas brasileiras exportadoras possam ampliar o seu mercado e ter realmente uma inserção internacional neste momento de crise. Faz bem o governo em adotar medidas de estímulo a empresas de exportação, porque essa é a hora de salvar emprego e salário das pessoas. Entre o anúncio e a execução das medidas, há uma distância muito grande. É preciso que o governo encurte essa distância, adotando medidas práticas que possam realmente evitar a falência de muitas empresas no país. A prorrogação por um ano, sem nenhuma dúvida, vai dar melhores condições para que o setor de comércio exterior no Brasil, que é um setor super importante, que traz divisas para o país, possa continuar trabalhando e executando aquilo que é fundamental nesse momento, que é colocar as nossas exportações de forma em caráter especial no comércio exterior, mantendo aqui os empregos. E a nossa edição termina aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos aqui no telejornal acessando a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.